Justificação, santificação e glorificação. Os 3 tempos da salvação. A primeira liberta da culpa dos pecados passados. A segunda liberta do poder do pecado. E a terceira libertará da presença do pecado. Essa é uma forma que a teologia encontrou para sistematizar a ideia bíblica de salvação. Neste episódio, vamos abordar especificamente a justificação e a santificação e como essas duas experiências se complementam e funcionam na vida do pecador convertido. Vamos explicar bem o que é justificação pela fé e se o cristão pode crescer na santificação a ponto de não pecar mais. Esta é a série Perfeição. Episódio de hoje: Título e adequação para o céu. O estudo da justificação pela fé sempre envolve um risco de interpretação. Não é fácil para o ser humano entender esse método bíblico de salvação. Ao sermos revestidos pela justiça de Cristo mediante a fé, Deus nos considera justos e perfeitos, embora sejamos injustos e imperfeitos. A sequência dos fatos adotada por Deus é essa. Primeiro, Ele nos declara justos. E só depois, através do processo de santificação e finalmente da glorificação, é que Ele nos torna justos. Mas infelizmente a tendência do ser humano pecador é ir para os extremos. Ou adota o legalismo, esforçando-se para obter algum mérito espiritual através das boas obras, ou relaxa presunçosamente com a ideia de que já está salvo, já foi declarado justo. Agora é só cruzar os braços e esperar a volta de Jesus. Interessante que até o apóstolo Paulo percebeu essa possibilidade de ser mal interpretado. E por várias vezes ele se antecipa para evitar um mal entendido. Em Romanos 3,8, por exemplo, ele evita o legalismo, quando ele diz assim: o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Já em Romanos 6,1, ele evita o que nós podemos chamar de comodismo. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. A justificação pela fé é o próprio cerne da teologia bíblica. É, ao lado da sola Escritura, o grande legado da Reforma Protestante. É definitivamente o método de salvação estabelecido por Deus. Justificação é um conceito jurídico ou forense. A sessão acaba de ser iniciada. Aqui você pode ver o réu, alguém que transgrediu a lei. Logo ali estão os advogados de acusação e defesa. Esse é o juiz. E esses são os jurados. Esse, olhando para trás, é o Gabriel, que é assessor jurídico. Deixa eu resumir. O réu acabou de ser considerado culpado e a lei exige dele sentença de morte. O réu, na verdade, tem 2 opções. Ele pode enfrentar por si mesmo a consequência do seu julgamento ou então apresentar um substituto inocente no seu lugar. Essa oferta só terá validade se o substituto não for também culpado de transgressão da lei. Eu quero tomar o lugar dele. Você tem certeza disso? Olha só, apareceu um substituto no seu lugar. Se o réu aceitar a oferta, o juiz o declarará inocente. Ele será imediatamente absolvido como se nunca tivesse transgredido a lei. Perfeitamente justo e obediente. Ficha limpa. Olha só, ele acabou de aceitar. Isso é ótimo, mas também é triste, porque um inocente vai morrer no seu lugar. Vou esclarecer. A justiça e a obediência não pertencem ao réu, e sim ao substituto dele. O que aconteceu aqui foi uma troca. O inocente recebeu a culpa do transgressor para que o transgressor recebesse a justiça do inocente. Isso é justificação pela fé.
Só que a justificação não é o processo todo, é parte dele. Ela não ocorre isoladamente na vida do pecador. Ela vem dentro de um pacote mais amplo e abrangente. Tudo começa com a ação do Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João 16:8. O Espírito traz convicção do pecado, promove o arrependimento e leva o pecador a uma condição de completa dependência da misericórdia de Deus. Se o pecador exerce fé e aceita a oferta de graça, nesse exato momento ele é justificado, é considerado justo aos olhos de Deus. A mais pura verdade bíblica é que o pecador é justificado por algo que aconteceu fora dele, independente dele e sem a participação dele. É justiça imputada. Ao contrário da visão católica, na qual a justificação é o resultado da atuação da graça de Deus operando uma transformação dentro do pecador e o tornando de fato justo, com o auxílio do próprio pecador na prática de boas obras. A justificação nessa visão é um processo para tornar o pecador justo. Na Bíblia, a justificação não é um processo, é um ato. E agora vem algo importantíssimo. A obra de Deus na salvação do pecador não termina no momento da justificação. Por quê? Porque no momento da justificação, o Espírito Santo implanta no pecador justificado uma nova natureza, a natureza espiritual, que se contrapõe à sua natureza carnal. Até então, o pecador estava completamente escravizado pelo pecado. Tinha só uma natureza, a natureza carnal. Mas agora, ele recebeu uma nova vida. A Bíblia diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus explicou isso a Nicodemos com as seguintes palavras: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A justificação, portanto, envolve o novo nascimento. É um novo começo, é uma nova vida. Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, justificação resulta numa nova criação. O pecador arrependido que exerce fé em resposta à ação do Espírito Santo é revestido da justiça de Cristo. Naquele exato momento ele é completamente perdoado de todos os seus pecados, está salvo. Mas isso não é o fim, é apenas o começo. Ele agora é uma nova criatura. Embora ainda tenha tendências e hábitos a serem mudados e vencidos, o novo nascimento o coloca numa nova vida com Cristo. Ele já não é mais escravo do pecado. Ele é agora um servo de Cristo. Deus agora começa uma obra de transformação, de mudança de hábitos, mudança de gostos, adaptação para a vida eterna. Quanto tempo demora esse processo de transformação? A vida toda. Isso se chama santificação. Algumas pessoas entendem que no final dos tempos, quando Jesus encerrar a sua obra de mediação no santuário celestial, o povo de Deus terá que ter progredido tanto na santificação a ponto de não pecar mais. Alcançará um nível de obediência perfeita à lei de Deus. E assim estará apto a receber o selo de Deus. Na verdade, estará apto para o céu. Aqui está um texto de Ellen White que fundamenta o que é usado para fundamentar essa ideia. A justiça pela qual somos justificados é imputada. A justiça pela qual somos santificados é transmitida. A primeira é nosso título para o céu. A segunda, nossa adequação para ele. A ideia está baseada num raciocínio lógico. Quando o pecador exerce fé em Cristo, ele é justificado, está salvo. Recebeu o seu título para o céu. Mas para entrar no céu, para viver a eternidade na companhia dos anjos, ele terá que se adequar para isso. Aí vem a santificação. A santificação é o processo de adequação à realidade do céu. Se ele não se preparar para isso,
o céu será um péssimo lugar para ele. Ele não estará adequado para viver lá. De acordo com esse raciocínio, o selamento descrito no Apocalipse será para aqueles que estiverem adaptados ou adequados para o céu. Terão que ter vencido todo o pecado e estar obedecendo perfeitamente à lei de Deus. Agora veja se esse pensamento não cria alguns probleminhas. Como a santificação é algo pessoal e individual, cada pessoa está num nível de santificação diferente da outra. Até o último segundo do tempo de graça, haverá pessoas se convertendo e sendo salvas, mas aí a porta se fecha. O relógio de Deus assinala o fim da graça. Digamos que haverá muitas pessoas que atingiram o nível de santificação exigido. Mas e quanto aos milhares, talvez milhões, considerando que os 144 mil são um número simbólico, que não atingiram esse nível de obediência perfeita? Muitos talvez estejam quase lá, mesmo considerando o papel da chuva serôdia na preparação e na salvação de tantas pessoas. Não dá para falar de chuva serôdia sem falar de chuva temporã. Elas ilustram as duas etapas do derramamento do Espírito Santo. Essa é a Gabriela, que trabalha em uma estufa. Ela vai me ajudar a ilustrar esses conceitos que vêm das estações das chuvas na Palestina. A primeira chuva era a chuva temporã, acontecia no outono, na época da semeadura, e fazia brotar as sementes. A chuva temporã simboliza o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, lá no início da igreja cristã. Ela fez a semente do Evangelho germinar. Já a chuva serôdia, a última chuva, caía na primavera, logo antes da colheita. Ela fazia com que a plantação amadurecesse e então fosse colhida. A chuva serôdia é o derramamento do Espírito Santo que acontecerá nos últimos dias e amadurecerá a plantação para a colheita que Cristo realizará na sua segunda vinda. Essa última chuva ainda está por acontecer, mas individualmente já podemos sentir os respingos dela. E lembrando que a chuva serôdia irá dinamizar a pregação do Evangelho até o último segundo da graça, haverá pessoas se convertendo, mas aí fechou. Você percebe como é complicado pensar assim? Para esse pecador aqui, ainda há uma luta quase vencida contra o orgulho. Está fora. Não venceu totalmente. Para aquele outro, falta um pouquinho só para abandonar de vez a mentira. Está fora também, ainda não está adequado para o céu. Aquele outro ainda tem um resquício de mágoa quase superada. Mas infelizmente acabou o tempo de graça. Não houve tempo para terminar a santificação. Esse está fora também. Veja só, essa teoria da santificação completa da última geração vai inevitavelmente esbarrar nessa situação que é inaceitável. Por outro lado, dizer que haverá entre os salvos pessoas que ainda estarão cometendo pecado também é difícil de aceitar. Pois quando Jesus sair do santuário, não haverá mais perdão. E agora parece que complicou mesmo, né? Vamos então entender melhor essa questão. Normalmente dizemos que a justificação é momentânea e a santificação uma experiência que dura a vida toda. Tá certo. Mas em certo sentido, pode-se dizer que a justificação precisa ser renovada constantemente, assim como a santificação também pode ser considerada instantânea. O escritor George Knight conseguiu sistematizar isso de forma bem simples de ser compreendida. Ele mostra os 3 níveis de santificação. Ele fala em santificação inicial, santificação progressiva e santificação final. A santificação inicial é instantânea. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, santo significa separado para uso sagrado. Uma pessoa santificada significa que foi separada para Deus. No momento exato em que o pecador é justificado pela fé, ele é separado para Deus. O autor de Hebreus descreve nas seguintes palavras: Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Essa expressão indica uma fase da santificação ocorrida instantaneamente, em um momento passado na vida do cristão, quando ele foi separado para Deus. Ela é simultânea à justificação. O segundo nível de santificação é a santificação progressiva.
Essa se desenvolve ao longo da vida toda, é o crescimento na graça. Finalmente, na volta de Jesus, ocorrerá a santificação final ou glorificação, quando os salvos estarão completamente santos e perfeitos, libertos da culpa, do domínio e da presença do pecado. Agora entenda bem algumas coisas aqui. Primeiro, justificação e santificação são experiências distintas, mas são inseparáveis. Ser justificado implica ser santificado, no sentido de ser instantaneamente separado para Deus e também de ser iniciado no processo da santificação progressiva, do crescimento na graça e na obediência. Há duas maneiras de interpretar a afirmação de Ellen White de que a santificação é nossa adequação para o céu. A primeira é que através de um processo crescente de santificação, o povo de Deus vencerá todo o pecado e chegará a obedecer perfeitamente à lei de Deus. Assim, estará adequado para o céu. Mas se essa for a exigência para receber o selo de Deus, a obediência perfeita, então vamos incorrer na salvação pelas obras. E mais, os que se converterem nos momentos finais da graça e não tiverem tempo para obter todas as vitórias, serão deixados de fora, mesmo estando justificados? E se o argumento para isso for que a chuva serôdia dará essa condição de santidade, então não precisamos nos preocupar com isso agora. Vamos aguardar a chuva serôdia. Você percebe? Mas há outra forma de entender o texto de Ellen White. Ela diz que a justificação é o nosso título para o céu e a santificação é a nossa adequação para ele. Funciona assim. Para ser salvo, eu preciso ser justo, mas é pela fé. Deus acredita na minha conta a justiça de Cristo. Esse é o meu título para o céu. Agora, para viver no céu, eu preciso aqui ser obediente à lei de Deus. Mas isso também é pela fé. Não depende do meu desempenho. Deus acredita na minha conta a obediência de Cristo. Essa é minha adequação para o céu. Não é pela minha obediência perfeita que eu serei considerado apto para o céu, porque ela nunca será perfeita. Eu preciso sim fazer o meu melhor, mas é a obediência de Cristo que é considerada por Deus. Agora veja como esse texto do livro Desejado de Todas as Nações confirma essa ideia. O coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação, mas tanto o nosso título ao céu como nossa adequação para ele encontram-se na justiça de Cristo. A adequação para o céu, portanto, não é a capacidade de obedecer perfeitamente à lei de Deus, e sim estarmos revestidos da justiça de Cristo, trilhando o caminho da salvação. Você tem que fazer o seu melhor, mas você não depende disso para estar entre os salvos. Eu não estou negando que Deus poderá dar à última geração de seu povo a maravilhosa experiência de não cometer pecados exteriores, visíveis. Não é isso que eu estou ensinando. Apenas estou reforçando que não dependeremos de nossa obediência perfeita para sermos selados. Estaremos em pé diante de Deus sem nenhum pecado. Mas essa condição é obtida mediante a justiça de Cristo e não por obras da lei. Se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter, e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesseis pecado. Veja essa outra citação. Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita esta disposição e esforço como o melhor serviço do homem e supre a deficiência com seu próprio mérito divino. Agora, cuidado para não banalizar os méritos de Cristo. Ninguém se engane com a crença de que pode tornar-se santo enquanto voluntariamente transgride um dos mandamentos de Deus. O cometer o pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a alma de Deus. Veja só que ela fala de transgressão voluntária e de pecado conhecido. Essas coisas são rebelião contra Deus e indica que o seu praticante está separado de Cristo.
Mas há deficiências que são inerentes à natureza pecaminosa. Deficiências que nos impedem de oferecer uma obediência perfeita e que são inevitáveis. Você pode ter a certeza de que Deus irá suprir essas suas deficiências com a justiça de Cristo. Veja só. Jesus é perfeito. A justiça de Cristo lhes é imputada e ele dirá: tirai-lhe as vestes sujas e vestiu de trajes novos. Jesus compensa nossas deficiências inevitáveis. Onde os cristãos são fiéis um ao outro, sinceros e leais ao comandante do exército do Senhor, nunca entregando por traição encargos nas mãos do inimigo, eles serão transformados no caráter de Cristo. Jesus permanecerá em seu coração pela fé. Outra citação. Ele mantém seu olhar sobre eles, e quando fazem o que está ao seu alcance, implorando o auxílio de Deus, podem estar certos de que o serviço será aceito, embora imperfeito. O autor do livro O Ritual do Santuário equivocadamente apresenta a adequação para o céu como um processo acabado de santificação. Só estará pronto para ser levado ao céu quem conseguiu vencer todas, absolutamente todas as faltas e pecados. Veja só essa passagem do livro. Assim como se tornou vitorioso sobre uma tentação, pode chegar a sê-lo sobre todo o pecado. Terminada a obra e alcançado o triunfo sobre o orgulho, a ambição, o amor ao mundo e todo o mal, estará pronto para a transladação. Estamos vendo, no entanto, que não é assim. A santificação não é para nos adequarmos ao céu. A santificação é a nossa adequação para o céu. Quando aceitamos a justiça de Cristo em nosso favor, recebemos a santificação inicial. Fomos separados para Deus e entramos na santificação progressiva, um processo que vai durar a vida toda. Pronto. Estamos adequados. A adequação não vem no fim do processo. A adequação é o próprio processo. Enquanto permanecermos em Cristo, estaremos adequados para o céu. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Fizemos a nossa escolha. Definimos de que lado estamos, o lado de Deus, o lado do Cordeiro. Ninguém no universo, nem santos, nem demônios, podem questionar a nossa salvação, porque ela não está baseada no nosso desempenho, na nossa obediência. Ela é substitutiva, lembra? Já não somos mais servos do pecado, agora somos servos de Cristo. Ellen White diz assim: Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal. É a vitória completa que alcançamos. A vitória da vontade, da escolha, do compromisso com Deus. Ainda com deficiências, é verdade, mas completamente do lado de Deus e do Cordeiro. É assim que vamos honrar a Deus e a sua lei, pela escolha que fizemos de obedecer aos mandamentos de Deus. O universo verá isso e Deus será honrado. Embora nosso desempenho seja imperfeito, a nossa vontade, nossa decisão, a nossa escolha estão completamente nas mãos de Deus. Ele poderá afirmar de seu povo: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora lembre-se, e eu não quero ser repetitivo com isso, mas preciso enfatizar novamente. O fato de estarmos sem mácula, mediante a justiça de Cristo, não pode nos deixar acomodados. Em todo o processo da salvação, tem que haver a cooperação humana. Não é cooperação meritória, mas a cooperação da vontade, da escolha, do serviço, do esforço pessoal. Ellen White faz a seguinte admoestação: deve haver de nossa parte um esforço contínuo para imitar a sociedade a qual esperamos nos juntar muito em breve, a saber, os anjos de Deus que jamais caíram em pecado. O caráter deve ser santo, as maneiras distintas, as palavras sem malícia, e assim avançaremos passo a passo até que estejamos aptos para a transladação. Que expectativa abençoada é essa que Deus nos dá. Vamos nos preparar.
Resta muito pouco tempo. Em breve, muito em breve, nós vamos atracar no Porto Seguro. Justificação e santificação. Duas experiências distintas, mas inseparáveis. A primeira é o nosso título para o céu. A segunda, a nossa adequação para ele. Mas é um erro conceber a justificação como uma experiência de fé e a santificação como uma experiência de obras. Ambas envolvem diretamente a justiça de Cristo. A primeira é resultado de algo que foi feito fora do pecador e independente do pecador. Pela fé, o pecador é declarado justo e considerado como se nunca tivesse pecado. Está salvo. A segunda, a santificação, também depende do que foi feito fora e independente do pecador, mas envolve algo que é realizado no pecador. Envolve um processo de crescimento na graça e na obediência, um processo de moldagem do caráter, à semelhança do caráter de Cristo. Mas a condição de salvo não depende de finalizar o processo ou alcançar um nível de obediência perfeita. O pecador está adequado para o céu pelo fato de estar no processo. No próximo episódio, nós vamos estudar sobre a condição dos 144.000 selados durante o tempo de angústia. Estarão vivendo sem a intercessão de Cristo no santuário celestial. Como será essa experiência e como nos preparar para ela? Próximo episódio, sem mediador e sem pecado.